trilha que é de luz, é preciso ter firmeza, pois à frente vai Jesus. Todo aquele que escolheu seguir a trilha que é de luz, é preciso ter firmeza, pois à frente vai Jesus. Que delícia a gente começar o nosso sábado com essas vozes que nos acalmam tanto. Então, aproveitando esta música, essa canção, convido a todos para se sentarem confortavelmente. Quem quiser também fechar os seus olhos, para a gente se conectar a este silêncio que chega aos nossos ouvidos, este silêncio que acalma os nossos corações, que vai organizando os nossos pensamentos e que vai nos conectando ao amor de Jesus. Esse amor que nos envolve, que nos acolhe, que nos acalma. Esse amor que nos dá a certeza de que este caminho que estamos trilhando de luz é o caminho que nos Neste sábado, com muito carinho, a gente recebe a Cidinha Borges, que é tarefeira da casa, presidente aqui do Obreiros, e que vai compartilhar conosco o tema O que nos torna humanos, afinal? Com enfoque, a doutrina nos ensina a evoluir sempre. Bem-vinda, Cidinha. Bom dia a todos e a todas. É uma alegria estarmos aqui juntos nessa manhã. Quando nós sugerimos esse tema, foi por um motivo, ou vários, né? Muitas pessoas estão se utilizando da inteligência artificial para fazer o seu trabalho, muitas vezes redigir uma carta ou um e-mail, dar treinamentos, inclusive, e cada vez mais você percebe uma certa padronização nas atividades dos seres humanos. No entanto, a inteligência artificial, ela é um auxiliar, ela é muito bem-vinda e nos ensina muito. Então, nós não estamos aqui criticando, é um instrumento maravilhoso. No entanto, quando nós fazemos as pesquisas, quando nós
realizamos uma apresentação, também precisa ter a composição do ser humano organizando toda aquela informação, que é muito boa, que às vezes nós demoraríamos, né? Eu vejo a minha filha falando que ela dá os treinamentos dela, ela fala assim, mãe, eu demorava às vezes 5, 6 horas para planejar um treinamento e agora em 1 hora eu ponho os dados certos e fica muito bom. Então, tudo que o ser humano vai descobrindo, a gente sabe que é para o bem da humanidade. Mas, quando a gente se refere não só à inteligência artificial, mas porque ela armazena dados e nos oferece. Tem um amigo nosso que diz assim que ele está educando a IA para ser o chefe dele. Ele diz isso, que ele nutre a inteligência artificial para que ela tenha uma conduta. Então, é muito específico. Ele, inclusive, cuida muito naquilo que ele vai perguntar. Ele não sai de uma linha mestra, porque é na linha profissional. Está tudo certo. Porém, o grande cuidado diante dessa ferramenta que é inédita para a humanidade. Muitos de nós aqui, alguns quando nasceram, já existia, né? O computador, os joguinhos. Mas o que está acontecendo hoje é inédito, não é, gente? As outras gerações não vivenciaram essa experiência. E o cuidado que nós precisamos ter é de manter a nossa integridade. Principalmente para aquelas pessoas que têm um pensamento materialista. Olha que interessante. Hahnemann, né, na homeopatia, ele fala que os semelhantes se curam, né? Então, muitas vezes, ele dá uma substância que ela é prejudicial à saúde e, no entanto, cura. Mas, quando nós falamos, né, de utilizar essa ferramenta, o alerta, desculpem, o alerta é para que a gente mantenha a nossa humanidade. Então, eu pergunto para cada um de nós, nós queremos ser seres humanos? Mas aí muitos vão poder falar, mas a gente já é, não é? Porém, o que nós temos visto nos comportamentos das pessoas, não é. Eles não estão se comportando como humanos. Quais são os valores para que a pessoa seja um ser humano, um humano? Quais são? Quem poderia contribuir? Quais os valores que você fala, nossa, esse é um ser humano? Aí vocês vão dizer assim, você tinha mais? Né? Porque se a gente olha a nossa aparência, se, por exemplo, todos nós temos 2 olhos, 2 ouvidos, os braços, as pernas, os pés. Aí se formos olhar só na tipologia, então uns têm cabelo liso, outro tem o cabelo crespo, um tem o cabelo grosso, outro tem o cabelo fino. Se olharmos o próprio rosto do ser humano,
apesar de termos 2 olhos, nariz e boca, cada um, se a gente olha um para o outro, o que mais chama atenção naquele ser humano? Nossa, fulano tem os olhos, né? Nossa, a boca. Nossa, não, olha aqui as bochechas. E assim a gente vai olhando isso só no rosto. Aí se olharmos o corpo físico, porque um tem o ombro mais assim, outro tem o ombro mais relaxado, outro tem os braços mais compridos, outro mais curto, outros têm o peito, um ombro mais assim, outro mais assim. E o corpo humano, cada corpo revela um segredo. E quando nós vamos observando esse ser humano, muitas vezes a gente olha, e principalmente, não olharmos com antipatia, né? Porque quando a gente olha, não vou com a cara da pessoa, você nem enxerga a pessoa direito. Mas quando a gente olha com simpatia, a gente começa a perceber os detalhes. O que aquele corpo nos mostra? Não estou me referindo à sensualidade, me refiro aos sentimentos. Então, a como a pessoa anda, como a pessoa se senta, como ela te olha, isso nos faz seres humanos. Mas aí a gente pode ir um pouco mais. E aí, como a pessoa funciona internamente? Há aqueles que, quando acordam, meio mal-humorado, vai acordar 2, 3 horas depois. Não é assim? Não, vocês conhecem pessoas assim? Que demora para conversar e aí não quer saber de conversa? Tem, não tem? Aí outros já acordam, bom dia! E já está 1000 por hora assim que acordou. É como se já tivesse acordado há muito tempo. Então, essas diferenças. E aí tem aquele que quando vai comer, deixa tudo organizadinho no prato. Outros, mistura tudo no prato, não é? E aí faz aquela, mistura o arroz, o feijão, os legumes. Quando está tudo misturado, ele está feliz. Outros não, imagina, o prato fica impecável, vai comer um pouquinho de cada. E quantas outras coisas? Os hábitos, por exemplo, no guarda-roupa. Tem gente, aí você vai olhar assim, nossa, tudo cinza, azul, preto, não tem outra cor. Aí tem outros que vai olhar o guarda-roupa, todas as cores que você possa imaginar, está lá no guarda-roupa. E vários hábitos que isso nos diferenciam. E vejam que interessante, porque essas diferenças, a gente ouve muito falarem, né? Que você não é insubstituível. Nós somos insubstituíveis, gente. Isso é uma visão materialista. Por quê? Ele tira um funcionário e põe outro. Mas mesmo que se troque, nunca essa pessoa vai se comportar como o outro. Então, certas coisas a gente vai engolindo e acreditando. Não é? Todos aqui já ouviram. Você não é insubstituível. Somos sim. Mesmo na família. A gente pode desencarnar como mãe e os filhos, o marido casa-se com outra pessoa, aí as crianças terão outra mãe, mas essa mãe não será como a outra. Pode até ser melhor, mas não é a mesma. Por quê? Porque nós não somos peças. Não é como, por exemplo, você leva o carro e troca uma peça e põe outra. É muito diferente. E é isso que é importante nós mantermos em nós. Essa humanidade. O ser humano
ele além de características individuais, tanto que a nossa digital, ninguém tem igual. Os olhos, agora a leitura é facial, ninguém é igual ao outro. Então, essa consciência de sermos humanos é fundamental nos dias de hoje, para bem utilizar a inteligência artificial. Então, quando a gente percebe que cada um de nós tem uma individualidade, nós vamos, a partir disso, nos conscientizar. Eu perguntei quais as características, quais as qualidades para ser humano. Então, a primeira é a própria individualidade. E o que a gente percebe, por exemplo, nos animais, sempre os pássaros fizeram ninhos da mesma forma. Não é assim? Os passarinhos sempre fazem o ninho, né, protegidos do vento. Então, o João de Barro, jamais ele faz o ninho na direção do vento. Ele faz sempre ao contrário. Mas é assim que ele faz. Desde que os pássaros são pássaros. E o ser humano? O ser humano sempre fez as mesmas coisas. Tanto que nós estamos passando por essa experiência inédita, né? Da inteligência artificial. O ser humano, ele foi criado para agir no mundo. A humanidade tem um compromisso com o universo, com o Criador. E quem pode responder a esse questionamento? O Cristo. Enquanto humanidade, nós não fomos sempre assim. Então, se formos observar, André Luiz, no livro No Mundo Maior, ele nos fala sobre a casa mental. E na casa mental, ele se refere justamente sobre a evolução da humanidade. Então, ele diz que na nossa mente existe um castelo de 3 andares. Então, né, muitos que têm sonhos de ter um triplex, a gente já tem na cabeça, né? Então, esse triplex tem o primeiro, o segundo e o terceiro andar. O primeiro andar, ele se refere a quando a humanidade ainda não era uma humanidade. Porque nós evoluímos com o tempo. Possivelmente, o nosso corpo físico não será assim daqui a alguns milênios. Possivelmente será mais sutil. Se a gente for olhar, por exemplo, os primórdios da raça humana, o que a gente observa? Ele era mais encurvado, o rosto era diferente, a testa era mais para trás, aqui essa região, para ele comer muitos alimentos crus, então essa mandíbula, essa parte era mais proeminente. Como ele não pensava tanto, aqui era menor, né? A gente não tinha ainda o neocórtex. Então a gente vai percebendo que fisicamente nós mudamos. Né? Se a gente pega qualquer imagem da evolução da raça humana, a gente vai vendo. Então, possivelmente, o nosso corpo físico vai ser mais sutil. Possivelmente, a nossa alimentação será diferente. Então, assim como a gente está pensando no futuro, que é o terceiro andar do castelo, vamos voltar lá para o primeiro andar. O primeiro andar é justamente a nossa história. Então, para que nós hoje tivéssemos a inteligência
Nós começamos lá no impulso, na lei de atração. Porque o universo, todo o Criador, né? Deus, ele é amor. Então, a origem do universo é o amor. E aqui, tanto o nosso sistema planetário e o que nós conhecemos de universo, porque a gente não sabe, cada vez está ampliando mais esse conhecimento do universo, nós percebemos que existe a lei de atração. Então, são as polaridades. É assim que se constituiu a vida. Tem um grande professor nosso, André Luiz Peixinho, que ele dizia assim, que a primeira manifestação de amor que nós poderíamos dizer é a molécula da água, quando o oxigênio se uniu ao hidrogênio e constituíram a água. Foi o primeiro casamento, que a gente, lógico que teve tantos outros, né? Os protozoários, todos os seres que nós viemos evoluindo. Então, cada ser humano, ele é uma miniatura do universo. Nós trazemos em nós a evolução do universo. Então, nós trazemos desde essa polaridade que ocorreu nos minerais, nós trazemos observarmos os vegetais. Eles é o princípio vital. E aí, quando ali já existe o princípio vital, quando busca a vida, o que eles buscam? A luz. Então, a gente vê as plantinhas. Quem tem plantinha, né, em casa, vai observar o quê? As plantinhas viram tudo onde está batendo, onde tem a luz do sol. Aí elas ficam tudo viradinhas. Aí você vira elas, daqui a pouco elas, né? Não é assim? Não sei se vocês já observaram as plantinhas. Elas buscam a luz. Ali é o princípio da vida. Porque o sol é a vida. Nós trazemos isso. Quem aqui não tem necessidade de tomar sol? Por que no fim de semana a gente é louco para dar uma saidinha? Ou no parque, ou na praia, ou no sítio, em algum lugar. É uma necessidade primordial tomar a luz do sol. E aí, os animais. Nós também trazemos o instinto dos animais. E aí, tudo isso está no primeiro andar. Então, o instinto de sobrevivência, o instinto de reprodução, o instinto de grupo, tudo isso faz parte. Estamos no primeiro andar. Então, o primeiro andar, a gente poderia dizer que é nossa história e que é o subconsciente. Aí nós vamos dar um pulo para o terceiro andar, que é o vir a ser. É o futuro, é aquilo que a gente aspira, é aquilo que a gente sonha e que é diferente de desejo. Porque desejo, eu desejo viajar, eu desejo comprar uma bolsa, eu desejo comprar uma casa, um carro. Isso é desejo. Agora, aspirar, eu quero ser um ser humano melhor. Aí é uma aspiração. Aí é no âmbito do espírito. Nós aqui, se estamos aqui, é porque nós sabemos da imortalidade da alma. Nós sabemos o que significa imortalidade da alma. Gente, nós não conseguimos destruir o nosso espírito. Não conseguimos. É impossível destruir o espírito. Porque é uma individualidade perene. Ela existirá para sempre. É a nossa individualidade, a nossa construção é eterna. Então vejam,
nós estamos aqui, lá no terceiro andar, né? Se nós acessássemos esse terceiro andar, é como a busca da perfeição. Quando Jesus nos disse, sede perfeitos, como o Pai Celestial é, era isso que ele dizia. Era essa meta a atingir, a buscarmos. É o nosso projeto de vida. É o significado de aqui estarmos. Então, muitas vezes, nós estamos lá no terceiro andar, a busca da perfeição, sermos espíritos perfeitos, que Kardec faz uma classificação da evolução. Nós ainda somos espíritos imperfeitos. Agora, vamos para o segundo andar, o presente. Como nós estamos hoje? Será que nós somos seres humanos? Por que eu volto nessa pergunta? Porque muitas vezes nós deixamos nos levar pelo instinto, pelo automatismo. Então, se nós faço um convite, né, para que nós pensemos como éramos há 5 anos atrás. Não, é muito. Há 1 ano atrás. Como nós éramos? Nós mudamos em algumas coisas. Nossos hábitos. Porque para nós evoluirmos, a gente precisa mudar os nossos hábitos. Não tem aquele ditado? Se você quer que alguma coisa aconteça diferente, você tem que fazer diferente. Então, muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente reclama da convivência em família, no lar. Então, o marido reclama da esposa, né, que não tem atenção, não tem convivência, ou vice-versa. Mas vamos analisar, por exemplo, pegando esse aspecto. Se nós reclamamos do outro, porque ele tem tais e tais comportamentos, se nós não mudarmos, como é que o outro vai mudar? Então, às vezes a gente diz assim, puxa, a gente quase não conversa. Uma reclamação dentro do lar, seja com o filho, com o esposo, esposa. Aí a gente não está conversando, a gente nem sabe o que está acontecendo com o outro. Mas a gente reclama, e será que nós fazemos alguma coisa para mudar isso? Será que nós começamos a perguntar, a ser mais carinhoso, mais atencioso, e ficando menos, por exemplo, nas redes sociais? Será que nós estamos fazendo alguma coisa diferente? Porque para a gente evoluir, nós precisamos mudar os nossos hábitos, os nossos comportamentos. E não adianta a gente reclamar do outro. Nós temos que nós fazermos diferente. Então, eu vou dar um exemplo. Um bebezinho nasce. Aí ele começa a engatinhar. Nossa, a família fica todo mundo feliz, não é? Quando ele começa a engatinhar. Mas se ele, 1 ano e meio, continua engatinhando, a gente já começa a ficar preocupado. Por quê? Porque aí a gente já espera que ele esteja andando. Se alguém chegasse aqui e falasse para nós, a partir de agora vocês vão engatinhar. Vocês vão falar, mas como? Quer voltar para trás? A gente agora anda. Assim é a nossa evolução espiritual. Será que a gente continua tendo hábitos tão cristalizados que não mudou nada? Vários autores sugerem que quando a gente vá para casa,
a gente faça caminhos diferentes. Acho que todo mundo já ouviu essa proposta, né? E a gente sempre volta para casa pela mesma rua, faz o trajeto para o trabalho, o mesmo trajeto. Muda um pouco. Há quem sugira para a gente ler com o livro ao contrário. Né? Ao invés de você ler as letras, você inverte e busca ler. Também é importante que a gente mude os hábitos alimentares. Eu sempre como no café da manhã fruta, pão na chapa e um café. Muda a fruta, ao invés de comer pão, come outra coisa, faz uma panqueca, faz alguma coisa. A importância de nós mudarmos os nossos hábitos para que o pensar se modifique. Por quê? Porque nós estamos aqui na Terra com um propósito. O propósito de evoluir. E a evolução só ocorre se nós mudarmos os nossos hábitos. Observem, e o que é que nós fazemos igual há muito tempo? Não só, tomo banho com água bem quente, começa a tomar banho com água menos quente. Eu tenho vontade de andar, mas nunca começa. Vamos fazer caminhada. Então, esse propósito, essa mudança de hábitos, é que vai nos proporcionar a evolução espiritual. Porque quando nós temos essa consciência de que é necessário mudar para que alcancemos outros resultados, é essencial essa mudança de hábitos. E André Luiz, lá Calderaro, né, nesse livro No Mundo Maior, ele diz assim, que como é que nós sabemos qual é o nosso propósito de vida? Hoje, nós vemos muitas pessoas, né, com depressão, com crises de ansiedade, crise de pânico. E por quê? Por que nós estamos sofrendo essas doenças psíquicas? Será que nós temos um propósito de vida? Será que nós temos um significado da nossa vida? É importante quando nós refletimos, porque a partir do momento que nós damos um significado à vida, nós vamos focar as nossas ações na mudança de hábitos, para sermos melhores do que ontem. Numa história, no livro Cartas e Crônicas, a espiritualidade, Humberto de Campos relata que ele encontrou com um amigo na espiritualidade, os dois desencarnados. E aí ele encontra esse amigo e ele conversa, e aí, como é que tá? Você tá bem? Os dois eram espíritas encarnados. E aí ele diz, é o Saquarema. Aí, Saquarema, e aí, né? Como você tá? Aí ele fala, você sabe, né? Eu nasci espírita, num berço espírita. Mas o que aconteceu comigo? Eu frequentei a infância e juventude da casa espírita, mas aí prestei vestibular. E aí eu tinha que me dedicar muito, estudar muito, e me afastei da casa espírita. Fiz a faculdade, me formei. E meus pais me chamavam para eu voltar para a casa espírita. Mas, naquele período, logo após eu casei.
E meus pais continuavam a me chamar para eu voltar para a casa espírita, para praticar a caridade. Mas meus filhos nasceram e eu tinha uma voz interior que me dizia: Saquarema, agora não é hora de você ir para a casa espírita. Você não está vendo que você tem filho, tem mulher? Você precisa sustentar a família. Ai, deixa isso para depois. Eles ouviam essa vozinha. Ele ia querer fazer as coisas. E essa vozinha sempre desanimava ele. Então, aí passou. Uns 40, 50 anos, eu já estava madura, e falei assim: agora meus filhos estão maiores, eu vou começar a ter uma tarefa na casa espírita. Aí aquela vozinha dizia: nossa, mas agora que você pode aproveitar a vida, que as crianças cresceram, você pode viajar, se distrair, curtir os amigos, e você quer voltar para casa, quer ir para a casa espírita? Aí mais para frente. Aí, quando tinham 70 anos, ele pegou, falou assim: não, agora eu vou buscar a casa espírita, vou ter uma tarefa, vou cuidar do meu lado espiritual. Aí, essa vozinha disse: mas agora você vai querer ir para a casa espírita? Seus amigos vão achar que você enlouqueceu. Porque, nossa, buscar espiritualidade com essa idade, vão achar que você está com Alzheimer. Não, não vai não, não vai. Isso tudo numa conversa interna. Vocês já tiveram esse tipo de conversa? Alguém conversando com vocês e... Aí, ele falou assim: pois é, e agora eu estou aqui, no mundo espiritual. Não fiz nada do que eu tinha planejado antes de encarnar. E você sabe o que aconteceu? Falando para Humberto de Campos. Eu tinha amigos de outras vidas que não me faziam mal. Mas eles também não queriam que eu evoluísse. Então, eles não mexeram com a minha saúde, não mexeram com a minha vida social. Não, eu tive uma vida material perfeita. Família, tive cargos, tive propriedades, fui muito bem sucedido. Mas espiritualmente, eu estagnei. Do jeito que eu cheguei, eu voltei. Então, meus queridos, que a gente possa refletir para esta encarnação. O que é que nós viemos fazer aqui? Não como matéria, mas como espíritos. Qual o compromisso comigo mesmo? Será que eu estou evoluindo? Será que eu mudei os meus conceitos? Será que eu aprendi a domar as minhas más tendências? Será que eu estou sendo verdadeiro? Ou será que eu estou enganando a mim mesmo? Muitas vezes a gente tem a roupa, tem o corpo para disfarçar. Mas se nós fôssemos transparentes, se as pessoas pudessem enxergar o que a gente está sentindo agora, raiva, revolta, mágoa, vingança, como será que nós seríamos se fôssemos transparentes? E o grande desafio é nós buscarmos ser transparentes. A gente não precisar mentir, nem para nós, nem para os outros. Sabe, quando a gente assim, buscando ser não sincero nas palavras, não na grosseria, mas ser transparente, aí nós seremos livres. Porque a gente não precisa enganar ninguém. E quando a gente não engana ninguém, a gente é livre. A gente não é manipulado.
Porque eu estou sendo transparente. E quando a gente é transparente, o amor começa a se refletir. Porque todos nós somos portadores da luz de Jesus. Nós somos. Quando o Cristo dizia, brilhe a vossa luz. Para a gente brilhar, a gente precisa ser transparente, né? Ser desvestido de vaidade, de orgulho, né? Que a gente coloque tudo no chão e ser o que é. A gente se aceitar. Reconhecer as dificuldades, reconhecer as nossas limitações, que nós precisamos do outro. E quando aprendermos a ver o outro, nós aprenderemos a ver a nós mesmos. Então, quando a pergunta, o que nos faz ser humanos, afinal, é que aprendamos a respeitar a nossa individualidade, que aprendamos a nos aceitar como somos, que aprendamos a ser transparentes, livres de preconceitos, de crenças e buscar o terceiro andar, o vir a ser, sermos luz. Eu sou maior do que era antes. Eu sou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem. Quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito, se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Eu sou maior do que era antes, eu sou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Para terminar, eu sou maior do que era antes. Eu sou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Muito obrigada, Cidinha. Silvia, mais uma vez, pela canção. Então, enquanto os nossos tarefeiros se organizam aí para preparar a nossa sala de passe, convido a todos novamente para se sentarem confortavelmente, trazendo às nossas mentes este silêncio, conectando os nossos corações ao coração de Jesus, pedindo a Ele, fique conosco, Mestre, hoje e sempre.
esteja ao nosso lado, Mestre, para que possamos enfrentar o nosso dia a dia, para que possamos fazer as melhores escolhas diante da dúvida, para que possamos agir sempre pelo seu Evangelho, para que possamos evoluir, enxergando este caminho que é iluminado pelo seu amor, este caminho que nos leva a Deus, este caminho que nos faz evoluir, nos tornando espíritos melhores, nos tornando pessoas melhores, capazes de sermos humanos de verdade, colocando à disposição do trabalho as nossas melhores habilidades, transformando cada um dos nossos talentos em caridade, em amor ao próximo, para que possamos também contribuir para a evolução coletiva deste mundo. Que tenhamos uma excelente semana, dias abençoados e iluminados pelo teu amor, para que possamos retornar a esta casa no próximo sábado, ainda melhores do que hoje. Que assim seja, graças a Deus. Enquanto os nossos tarefeiros se organizam e se preparam para nos receber, vamos aos nossos recadinhos da semana. Então, o nosso primeiro recadinho aqui é um convite para que vocês visitem a nossa livraria, que lá, além dos livros novos, nós temos também os livros do Sebo, que tem títulos muito bacanas, a um preço muito bacana também, e que nos vão trazer também essas instruções que a gente tanto vem buscar. E além dos livros, nós temos lá também as nossas colchas, as mantas, que foram produzidas pela nossa campanha dos quadradinhos de lã. Então, temos lá também a venda desses itens, que são revertidos, inclusive, para as atividades lá da IAM. Foram todos produzidos pelas nossas tarefeiras das Mãos de Fadas. Então, prestigie